Olá, tudo bem? Hoje na internet, com TikTok, Instagram, né, YouTube, todo mundo tem acesso a uma série de vídeos, a uma série de coaches, de pessoas que explicam como aplicar, como fazer isso, como fazer aquilo, e inclusive de relacionamento. Bom, eu não sou coach de relacionamento, muito menos coach de qualquer coisa, sou professor de literatura. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão de um livro a partir daquilo que a gente observa em vídeos de coach, especialmente mulheres. As mulheres normalmente destacam que outras mulheres buscam em um homem algumas características, alguns pontos específicos, entre eles a ambição. Não necessariamente a ambição de ficar milionário, bilionário, até porque isso é muito difícil, não é? Mas a ambição de crescer, de querer ser alguém, até talvez com uma maneira de mostrar o interesse por aquela pessoa, o interesse por algo. Muito bem. A gente tem um livro do Machado de Assis chamado A Mão e a Luva. A Mão e a Luva é um livro que trata sobre relacionamento. Particularmente é a história da Guiomar. A Guiomar é uma moça de 17 anos, órfã de pai, depois a mãe morre também, mas que teve a sorte de ser adotada por uma mulher rica, a baronesa. A baronesa, inclusive, dá educação para ela, mas quer casá-la, porque afinal de contas era o papel da mulher no século XIX, linda, recatada e do lar, não é? E aí, como ela está em idade para se casar, começam a aparecer os pretendentes. O primeiro deles é o Estevão. O Estevão é um bom menino, estudou, tem lá seus 20 anos, pensa em se casar, é romântico e se declara a Guiomar. Mas a Guiomar não vê nele aquilo que ela buscava, ou seja, uma pessoa ambiciosa, uma pessoa que pudesse crescer com ela. Então, quando ele se declara, ela fala para ele: olha, Estevão, eu vou te dar um conselho, né? Que você seja mais homem, você é muito criança. E ele era mais velho que ela. Bom, aí aparece o segundo pretendente, que na verdade era do interesse da baronesa. A baronesa tinha um sobrinho, o Jorge, que era simplesmente herdeiro. Ele não fazia mais nada na vida. Ele vivia dos bens que herdou e certamente herdaria mais os bens ainda da tia. Então, de um ponto de vista da Guiomar, seria uma boa escolha. Afinal de contas, ele era rico, poderia tirá-la daquela condição, porque lembre, a Guiomar era apenas uma agregada. Né, a baronesa era viúva, perdeu a filha e resolveu adotar a Guiomar. Então ela poderia realmente perder esse privilégio em determinado momento. Então, se casar com o sobrinho da baronesa poderia ser uma boa escolha. Mas o Jorge tinha um defeito capital. Né? O próprio narrador fala que ele tem ele tem o sétimo pecado capital, ou seja, a preguiça. Ele é apenas herdeiro. Né? Não precisa trabalhar, não precisa fazer mais nada para ser rico. Ele simplesmente é rico. Bom, e aí aparece o terceiro candidato, que é o Luiz Alves, um advogado, uma pessoa que tem a pretensão, que se candidata a deputado de província e realmente consegue ser o candidato da província, se elege, e que vê na Guiomar, tem uma palavra lá, quando ele descreve a Guiomar, ele fala assim, olha, ela é ambiciosa. E aí é a partir daí que começa o conceito do título do livro, A Mão e a Luva. Ou seja, duas pessoas ambiciosas que vão se unir em torno do casamento. Né? E a Guiomar fala para ele, olha, eu sou um pouco altiva, às vezes caprichosa, e por cima de tudo isso ainda tenho um coração exigente. Veja se é possível encontrar tanto defeito junto. Claro que ela ironiza, mas para ele, para o Luiz Alves, essas são exatamente as qualidades que ele busca numa mulher. Né? Então é interessante porque a mão e a luva, ou seja, há um relacionamento ali que pode ser vantajoso para os dois. Esse que é o ponto. Então, o Machado de Assis não era coach de relacionamento, mas ele percebeu ali, a partir da história, a partir da sua vivência, aspectos que poderiam chamar a atenção de uma mulher num homem e vice-versa. E aí, o diálogo final, né, dos dois é bem interessante. Ela diz para ele, ó, vi que você era um homem resoluto.
assentado, né, e ambicioso. E o próprio Luiz Alves, né, confirma, sim, sou ambicioso e sou resoluto. Você deve ter percebido que sou uma coisa e outra. E aí ele destaca, né, até para retomar o começo do vídeo aqui, ele diz assim, ó, a ambição não é um defeito. Né? E a Guiomar complementa, pelo contrário, é virtude. Eu sinto que a tenho e que hei de fazê-la vingar. Né? Não me fio só na mocidade e na força moral. Fio-me também em você, que há de ser para mim uma força nova. Então, né, os dois têm o mesmo pensamento. E a Guiomar, né, ainda complementa, né, quer dizer, diz que é exatamente isso que ela pensa, né, e o Luiz Alves ainda diz, né, ou melhor, a Guiomar ainda diz, ó, mas que me dá você em paga? Quer dizer, se a gente se casar, o que você vai me trazer de benefício? Um lugar na Câmara, quer dizer, você vai continuar sendo deputado, uma pasta de ministro, você vai ser, né, ministro, e ele responde para ela, o lustre do meu nome, ou seja, você vai estar comigo e você vai crescer comigo. Então, e a Guiomar, obviamente, não tem nenhuma dúvida e acaba se casando com o Luiz Alves, exatamente porque vê nele a ambição que ela própria tinha, como o próprio Luiz Alves também percebeu. Bom, é claro que relacionamentos, né, não há uma fórmula mágica para os relacionamentos, né, eles podem variar de diferentes maneiras, mas realmente esse livro, né, de certa forma, complementa ou confirma aquilo que se observa em algum desses vídeos de coaches mulheres que falam que, né, as mulheres buscam no homem né, alguém que quer crescer. E que veja, a Guiomar era diferente do Estevão, era diferente do Jorge, e igual ao Luiz Alves. Portanto, aquele clichê, né, de que os opostos se atraem, não é exatamente verdadeiro, pode atrair num primeiro momento, mas a convivência exige muito mais. Então, a literatura, mais do que esses vídeos, mais do que os coaches, pode nos ensinar muita coisa sobre relacionamento ou sobre qualquer outro assunto.